Na nossa entrevista da semana, nós estamos recebendo hoje uma das grandes personalidades da cidade. Obrigado. O ex-administrador regional do Guará por 2 vezes, né, uma grande liderança também, José Orlando de Carvalho, né, que muita gente na cidade conhece como Baú, porque é um tratamento que ele dá aos amigos, então ele ficou conhecido mais como... Aí eu levei azar, né? Me chama de Baú agora. Vamos lá, Zé. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você, matando a saudade da sua casa, tá bonita. E de você também, que esse convívio faz tanto tempo que a gente não teve, né? Com certeza, já tem um tempo que a gente não teve. Não reúne os amigos aqui. Obrigado, Rafa, obrigado a Fafá. Okay. Muito importante estar aqui com vocês. Vamos lá conversar falando sobre você. Sim. Você veio de onde e quando? Eu cheguei em Brasília no dia 15 de fevereiro de 75. 75? Eu venho de Fortaleza. Fiz escala no Rio de Janeiro e cheguei aqui pela VASP no dia 15 de fevereiro de 1975. E você veio por quê? Eu vim assumir um cargo de auxiliar de escritório da Caixa Econômica Federal. O concurso foi feito no Ceará, mas não tinha vaga lá e eu optei por vir para Brasília. E a primeira cidade que eu conheci, além de Brasília, Distrito Federal, foi o Guará. Aqui eu tomei minha primeira água, minha primeira cerveja e... Se encantou pela cidade? Me encantei pela cidade, não sei se foi o sabor da água ou o acolhimento das pessoas. Mas você tomou a primeira água aqui, mas você veio morar aqui ou veio depois? Você tomou a água e ficou só encantado? Eu fui para casa de um amigo meu ali na QI 4 do Guará 1. Fiquei lá e à noite, como a gente veio em 4 pessoas, nós fomos dormir no hotel lá em Taguatinga. Certo. E a gente dormiu lá, no outro dia a gente foi conhecer o Conjunto Nacional, fomos andar por aí. Naquela época, o único shopping que existia na cidade. Exatamente. Gostei da cidade naquele momento e eu vim para cá esperançoso que, como estava em crescimento, como estava em desenvolvimento, de ficar aqui talvez até o final da vida. E fiquei realmente, estou aqui até hoje. Tá, quando você chegou no Guará em 1975, tinha 2 anos que eu já estava aqui. Sim. E morava na QI 22 do Guará 1. Sim. Qual foi a primeira impressão que você teve? Porque naquela época estava construindo o Guará 2. Estava construindo. Naquele tempo aconteceu... Não te desanimou, não? Não, mas não quis um lote que quiseram me dar na 13. Era uma casa já. E te ofereceram um lote? Me ofereceram uma casa na 13, assim, que na época era a quadra mais valorizada. Era aquela valorizada, era uma quadra. E por que você não quis? Eu achava que aquele lamaçal ali não ia acabar nunca. Então não é só você não, eu também tive oportunidade. Se eu quiser uma casa lá hoje, eu tenho que ter muito mais de R$1 milhão. Eu para poder ter, eu tive que comprar depois. Então, rapaz, eu tive essa honradez aí de receber, de dizer um não. Tive um dissabor, né? Sim. De poder dizer um não para aquela oferta. E depois você veio para o Guará quando? Depois eu vim... Eu sempre vinha para a feira, todos os sábados. Você morava onde? Eu morava no Plano Piloto, que a gente alugou um apartamento lá. Certo. Na quadra 210 da Asa Sul. Certo. E eu trabalhava na Caixa Econômica, na quadra 7 ali, onde é chamada Rua da Igrejinha. Sim. Que chamava lá Rua México, por causa da Copa do Mundo de 1970, que foi no México, e a turma se reunia ali para assistir aos jogos e ficou Rua México lá. Nunca eu tinha visto falar nisso. Pois é, e inclusive a agência da Caixa Econômica que eu trabalhei, quando cheguei, se chamava Agência México. México eu lembro. Agência México. Porque era na W3, não era? Era no setor comercial local ali
Era na Entrequadra, então. Era, na 507. 507, né? Eu lembro, a agência é ali México. mesmo, a Isso. agência México era lá. É, na W3. Então, depois que eu saí da agência México, eu fui em várias agências, parece que 8 agências, que eu trabalhei aqui como gerente. Certo. E quando eu vim para o Guará, em 1979, eu vim, a agência aqui era na QI20, é da 20. QI20, isso. Ali onde era perto da Colmeia, ali por ali. Isso, era. Tinha até o Torres, tinha um comércio, uma padaria, uma coisa assim, a farmácia. Então, rapaz, ali, naquele momento, quando eu era gerente da Caixa ali, eu comprei o terreno na 7 para instalar a nova agência. Ah, foi você que entrou? Foi. Aí nós compramos em nome da Caixa, então a Caixa sentar a própria agência, uma agência maior, mas com a estrutura maior, porque a agência da 20 ali era tão lotada o tempo todo que a gente não conseguia dar um atendimento, prestação à clientela. Até porque também naquela época não existia Banco do Brasil, né? Não existia aí. Não tinha, era a única agência bancária que tinha na cidade. Só. E outra coisa, nesse mesmo período eu abri uma agência aqui na 30 do Guará 2 para fazer uma loja de poupança, para o pessoal não ir lá fazer poupança e passar uma hora na fila. E aqui daqui a pouco ficou do mesmo jeito, lotado, mas só tinha poupança. Tá. E aí a gente trabalhou muito tempo com poupança aí. E quando eu saí daqui em 1981, eu fiquei aqui em 79, 80 e 81. Aí quando eu saí em 81, eu fui para a W3 Sul 515. Também gerenciei uma agência lá. Depois eu fui para o Setor Comercial Sul, depois para o Lago Sul, e assim foi meu tempo na Caixa. Depois eu saí da Caixa, trabalhei um pouco na Câmara Federal, com o deputado Tito Costa, lá de São Paulo, da zona como é que é, daquela área do ABC? Do ABC, exatamente. São Bernardo. São Bernardo. Então eu fiquei um tempo lá. Depois desse tempo lá eu fui em 1991 com o Heleno, eu vim trabalhar na administração no Guará. Na época eu era assessor, depois passei a chefe de gabinete. E quando o Heleno saiu em 94, eu assumi a administração. Como é que você veio para o Guará? Através de quem? Quem te indicou? Eu vim aqui... Para a administração do Guará, no caso. O administrador foi o meu amigo, na época deputado, Valmir Campelo. Valmir Campelo. Tá. Ele indicou o Heleno e te indicou também, né? Indicou os dois para começar. E quando o Heleno saiu, ele me indicou novamente para ficar como administrador. Tá, mas na época você e o Heleno foram indicação do Valmir Campelo Bezerra. Exatamente. E daí, rapaz... Isso você assumiu a administração em 1980? Eu assumi assim que ele saiu, antes da eleição de 94. 94. Eu assumi, na época da eleição eu estava lá. Só que neste período aí eu fiz uma obra que eu me orgulho até hoje. A obra mais importante que eu fiz no Guará. É que quando o governador me nomeou administrador, ele perguntou se eu queria morar na residência oficial do governo, do prefeito, no caso do administrador, né? Antiga residência oficial. Exatamente. Aí eu falei que não queria. Ele, por quê? Porque no tempo que estava começando a cidade, merecia ter isso aí, porque nós não tínhamos casas boas, nós não tínhamos apartamentos, nós não tínhamos hotel. Ela estava em formação a cidade. Justificava na época, né? Justificava demais. Mas naquele momento, em 94, onde já tinha casa, tinha hotel, opção de aluguel, dos mais variados, né? Das mais variadas. Então, eu pensei assim que não era para isso que eu estava ali, não, porque pago tudo pelo consumidor, pelo contribuinte. Até a vigilante tinha lá. Por que isso tudo? Então eu achei que não devia fazer. Aí ele pegou assim no meu braço e disse assim, pois eu ser servido para arranjar uma coisa para lá.
uma pessoa, uma instituição de caridade, uma coisa assim. E Alci, foi a minha surpresa, eu fiquei com essa incumbência, mas para minha surpresa, quando eu cheguei na administração naquele dia, tinha uma senhora me aguardando lá. Lúcia Dutra. É, ela mesmo. Mas eu não a conhecia. Fundadora da PAI, eu morava no Guará, inclusive. Aí, rapaz, a secretária falou, aqui tem uma senhora esperando. Eu tô falando isso porque eu acompanhei, viu, Zé? Já tem jornal, então... Claro. Eu sabia de tudo. Aí, rapaz, a Lúcia chegou, a professora falou assim, eu sou a professora Lúcia, tal, vim falar com o senhor aqui, contou a história que queria colocar abraço a serviço da população do Distrito Federal e do Guará, em especial, mas ela está procurando um local para instalar. Aí eu disse, mas eu não sei quem me ajudou, mas se foi o Roriz ou se foi Deus mandar a senhora aqui, porque eu estou precisando de alguém. Faça um ofício para mim, dizendo que a senhora desejaria. Legal. Mas antes, vamos ver bem aqui se isso aqui serve para a senhora. Aí fomos lá no local, a casa lá toda limpinha, o Helene já estava morando lá. Uhum. Ele disse, essa daqui serve, esse local aqui. Ah, mas esse aqui é um sonho, não é possível. Você vai fazer isso, vamos fazer. O governo do Distrito Federal que vai fazer para a senhora. Aí, rapaz, peguei o ofício dela e cheguei no governador, tá aqui aquela missão que o senhor me deu, tá aqui. Legal. Aí o rapaz leu lá e disse, rapaz, mas tu é ligeiro demais, né? Não, mas eu dei sorte assim também, como o senhor me pediu. Eu logo, no mesmo dia, eu já sabia disso aqui. Aí ele botou de acordo e mandou para o doutor Vital Moraes, que era o chefe das administrações, e pediu a ele para apressar. Sucar. Superintendência das administrações de coordenação regionais. Das administrações regionais. Exatamente. Aí de lá saiu o contrato. E no mês de setembro daquele ano, de 94, nós fizemos a entrega. Com a presença da dona Oesa, o governador não teve como vir, do doutor Vital. Eu estava lá. E você para cobrir o evento, e a dona e o pessoal da Abraço, né? Uhum. E ali foi entregue. E hoje a coisa que eu mais tenho orgulho, rapaz, é de saber, é de ver ela lá pujante, cuidando das coisas, e nenhum administrador ousou em tirar de lá. Para quem não sabe, a casa chama Casa de Apoio da Abrace. Ela serve para poder abrigar as famílias das crianças que vêm fazer tratamento em Brasília, de outras regiões do Distrito Federal. O tempo que a criança fica aqui no tratamento no Hospital da Criança, né, que foi criado também para poder atender a Abrace, essa família fica lá hospedada. Com certeza. Principalmente a mãe, porque geralmente no casal o pai tem que ficar com o restante da família, e a mãe recebe todo o apoio da Abrace e da comunidade enquanto a criança faz o tratamento. Com certeza. É isso mesmo. Tá. Ok. Depois, bom, você ficou na administração. Aí fiquei até o fim do mandato do Heleno, mas quando o Cristóvão ganhou em 94, eu antecipadamente pedi o desligamento da administração e fui trabalhar na Câmara Legislativa. Uhum. Trabalhar com quem? Lá eu fui trabalhar com o deputado Benício Tavares. Benício Tavares. E fiquei lá durante 9 anos. Trabalhei com outros parlamentares e fui diretor de vários órgãos lá, interno, setor de pessoal, setor de serviços gerais, setor de informação e documentação. Fui inclusive diretor legislativo interino, cobrindo as ausências do titular. Então isso tudo me deu um posicionamento bom do que é a Câmara e também conhecimento de todo aquele métier deles lá. E depois você foi convidado para retornar à administração, né? Depois eu fui convidado para a administração novamente e em janeiro de 2001. Aí nós tomamos posse da administração naquele ano e ficamos mais... Novamente no governo governo Roriz. No outro governo Roriz, exatamente.
E naquele ano foi meio assim que... Foi meio surpresa, porque eu estava trabalhando na Câmara lá e eu estava de férias e fui visitar minha mãe que se encontrava doente lá no Ceará. Aí quando eu cheguei à noite, eu fui de automóvel, de carro mesmo, quando foi à noite eu estava deitado lá na cidade de Jacobina, no interior da Bahia, o telefone toca. Da Bahia, né? Aí o telefone tocou, o celular eu atendi e era o governador Roriz, perguntando se eu que tinha ido o Guará quase todo teve aqui, ele falou assim, aqui em casa pedindo para você retornar. Como o Divino está saindo, vai para outro cargo. O administrador Divino Alves. O administrador Divino Alves está saindo. E eu gostei da ideia de ser você de novo, porque você não é candidato a nada e ficaria até o fim do governo, sem problema. Eu disse, você aceita? Aceito, governador. Só que o senhor vai me dar um tempinho enquanto eu chego no Ceará visitar minha mãe. E aí volto logo. Pois vai e volte logo. E quando você chegar, ligue para mim. Eu não quero que você fique lá na sua casa não, que ela está rodeada de jornalistas. E estava mesmo, rapaz. Eu fui de noite passando lá aqui para nós. Tinha assim bem uns 10 sentados lá na porta. Então, aí eu cheguei, lá eu fiz eu deixei meu carro lá e pedi a um amigo, irmão de outros amigos aqui, do Eusébio Pires, hoje do Zé Humberto, e do Zé Humberto, do Luiz Carlos, todos meus amigos. William. Todo mundo, aquele povo todo. E aí, rapaz, ele ficou com o meu carro lá e mandou por um caminhão depois para mim. E eu me apresentei ao governador e disse, se esconda numa chácara aí, por aí. Aí eu vou, já que eu estava dando trabalho pro Luiz Carlos, pro Zé Humberto, tudo, fiquei escondido na chácara dele lá na Ponte Alta do Gama. Zé Humberto Pires é o atual secretário de governo do Distrito Federal. Então eu fiquei lá com 4 pessoas. Eu, a minha mulher, o Luiz Carlos e a mulher, Luiz Carlos, irmão do Zé Humberto. Zé Humberto, do Eusébio. E a senhora foi presidente da Associação Comercial e Industrial do Guará, aliás, fundador. Muitos anos, né? Então, rapaz, eu fiquei lá nesse período lá, quase uma semana, uns 4 dias fiquei lá. Aí o governador me chamou, o telefone ficava sempre com as meninas lá, com as igual pessoas. O confinamento do BBB. Com a mesma coisa. Igual aqueles que ficam na sala do BBB, aquela sala lá secreta. Fica no hotel. Uma semana lá. Aí, rapaz, eu fui ao governador, ele pediu para mim resolver uma pendência que tinha lá, um desentendimento que houve entre o administrador, o Divino, e a presidente da Feira dos Importados, Meire Amorim. Meire Amorim. Aí ele pediu para mim ir lá na Meire, falar com ela. Porque naquela época o terreno da Feira dos Importados pertencia à região do Guará. Ali hoje até não mais. estrutural hoje era assim. Incluindo o CIA até a esquia, o que hoje é estrutural. Exatamente. Eu fui ao mesmo tempo administrador do CIA e da estrutural ao mesmo tempo aqui do Guará. Elas foram desmembradas no governo Cristóvão quando foi criado a região da estrutural. Exatamente. Então, nesse período aí, quando o governador me pediu para me visitar ela, fui lá e passei o recado do governador para a dona Meire. Meire Amorim. Meire Amorim. E 2 dias depois foi a minha posse. E aí a minha surpresa foi a multidão que foi lá. Tem umas 5.000 pessoas naquele auditório que não cabia mais nem uma espiga de milho ali. Mas aí você fez a cobertura todinha, foi tudo tranquilo. Bom, Zé, você fez um histórico aqui da sua vida no Guará, na sua vida pública. Sim. Mas tem um fato mais recente que com certeza muita gente que está vendo essa entrevista vai vai gostar de te ver e principalmente se surpreender da forma como você está. Né? Você é um dos sobreviventes Sim. da Covid. Aliás,
um grande sobrevivente, porque esse aqui Rapaz. esteve... Conta o que Rapaz. aconteceu, quanto tempo você ficou internado. Eu fiquei 88 Foi quando? dias. Quando é que você foi acometido? Do dia 22 de junho de 2020 Uhum. até dia 14 de agosto de 2020. Mas foram Mas é só a duas primeira passagens. etapa. É a primeira etapa, isso. E depois Você chegou a ficar na UTI, né? eu fiquei na UTI, fui entubado. Uhum. Quando eu voltei, no dia 14 de agosto, voltei ao hospital novamente. E dia 15 é meu aniversário. Ó. Já passei o aniversário entubado novamente. E fiquei lá. Quando foi no dia 30 de novembro, eu tive alta. Tive alta. E no dia 26 de janeiro de 2021, voltei novamente e fui entubado novamente. Foram 3 vezes. intubações. Essas 3 intubações veio intercalada uma parada cardiovascular que, segundo a médica que me atendeu, foram 5 minutos. Eu acho que a gente não aguenta 5 minutos não, mas diz ela que eu aguentei, então. E eu tô aqui, eu acho que eu aguentei Não, mesmo. seu coração é forte. Né? Aí, rapaz, ela contando pra mim assim, depois ela passando lá no corredor do hospital, eu tava deitado numa cama assim, do lado de fora do quarto da UTI. Aí ela olhou assim, é você que tá aqui? Aí foi me contar a história. Só que ela disse que já tinha feito 9 tentativas e não tinha conseguido respirar. Aí ela disse assim, eu disse pro meu colega lá que eu ia tentar a última vez. Se desse certo, tudo bem, se não desse, infelizmente não deu. Aí ela foi, se preparou e quando ela me flexionou aqui, rapaz, disse que eu fiz assim de uma vez. Aí respirei assim. Ou seja, você morreu e sobreviveu. Aí, rapaz, ela começou a chorar. E como eu não estava fazendo nada, eu comecei a chorar com ela. Naquele momento, sabe? Aí, então aquilo foi muito emocionante mesmo. Ah, você relembra então, quando você... Ou você está falando quando ela te contou? Quando a médica me falou. Ah, quando ela te contou depois. Eu não lembro de nada, rapaz. Tá. Inclusive eu perdi o medo de morrer. Você chegou a ficar em coma, Zé? Fiquei um tempão, assim, Tá. e como induzido, né? Sim. Porque, Sim, é verdade. Eu acompanhei. E depois você saiu com algumas sequelas, inclusive eu te visitei. Terríveis, rapaz, muito, terríveis. muito difícil. Eu tive sequela, principalmente no coração, no pulmão, nos rins e na vista. E na coordenação motora também. E a perna esquerda totalmente lesada de tudo. Hoje eu não consigo dirigir ainda carro de câmbio manual. Uhum. O médico disse que eu não posso. Eu acredito que eu posso, que eu já danço até forró agora, graças a Deus. Mas eu acredito que Mas posso. aparentemente você está em relação a quem te viu. Quem me viu, né? Hoje você está muito bem. Aí, rapaz, como eu não quero teimar com o médico, não vou dirigir. Acho que não vai assistir, né? Se acontecer alguma coisa, acabou? Beleza. O diretor aqui já avisou pra gente. Porque o papo aqui, a gente fica aqui ouvindo aqui o Zé Orlando, a gente vai até amanhã. Tá ótimo, Zé. Então, mas aí, rapaz, pra te ter uma ideia, nós não conversamos muita coisa, mas precisou dessa doença para me saber de 2 coisas que eu tinha e não sabia. Primeiro que eu era forte para aguentar isso aí tudo. Sim. Segundo, eu não sabia que eu era tão querido dentro do Guará. É verdade. Ao ponto de chegar ali lá na primeira alta que eu tive do hospital, eles iam assim entre 11 horas e meia-noite, eles chegavam lá um grupo, que eu não sei quem era, porque eu estava só o bagaço, não podia sair da cama para saber de nada. E chegava um grupo assim e abraçava simbolicamente a minha casa e faziam uma oração. Rezavam um texto, a Santa Maria, uma Maria, aquele negócio, e iam embora. E eu ficava pensando lá
na minha insignificância, lá em cima da cama, pensando, mas o que deu nesse pessoal para fazer isso? Né? De madrugada eu vim me pra lembro cá. que eu É muito difícil. comecei a informar, porque sua esposa me informava. Passava tudo. E eu passava a fazer o boletim diário. E o dia que eu não fazia esse boletim diário Era uma confusão nas redes danada. sociais, reclamava. E aí, ontem você não passou notícia do Zé Orlando? Pois é, Foi como isso é aí. que tá? Como é que tá? Como é que tá? Eles aprenderam de um jeito, rapaz, Era, que aí não todo dia tinha mais aguardavam, como. quando chegava à tarde, demorava, já começava a cobrar. E o Zé Orlando, aí eu tinha que cobrar. Por isso é que diz que tem duas categorias de profissionais que não almoçam impunemente. É jornalista e político. Não almoça impunemente, rapaz. Então, qualquer lugar que você chega algum para falar alguma coisa. Legal. Então, rapaz, aí eu não sabia disso. E com isso eu tinha... E outra coisa, quando eu fui a terceira vez para o hospital e saí, não, a segunda vez, e daí, quando eu fui a segunda vez para o hospital, parece que o povo desmoreceu de ter esperança. Agora, mas quando eu saí, eles botaram um apelido em mim que eu amava aquele apelido. Me chamavam de duro na queda. Me chamavam de duro na queda. Eu então ficava pensando assim, rapaz, na verdade é mesmo. Eu nunca pensei que eu fosse tão forte. Legal. Bom, realmente o papo está interessante, mas nós vamos ter que Tem encerrar. que parar, Só eu queria te perguntar, você está com quantos anos hoje? Segunda-feira agora eu completo 77. 77. É o dia 15 de agosto. Muito bem. Eu não tenho esse espaço aqui, senão eu ia fazer um churrasco para gente celebrar a vida. Mas aí, de repente, tu termina de fazer teus... Terminar as obras. Terminar aqui, eu tomo emprestado e a gente faz aqui mesmo. Vamos fazer. Né? Você merece. Obrigado. Pior que a minha única preocupação é que aqui o espaço seria insuficiente para receber tantos amigos. Vai dizer, aqui ia ser mesmo, mas seria bom que ficava muito compactado também. Bom, Né? Tá bom demais. Tá, nós recebemos hoje o nosso baú Baú. José Eu tenho carinho Orlando também por de isso. Carvalho.